Pablo Emílio Escobar Gaviria, conhecido como o rei do narcotráfico, Lorde de Medellín e Robin Hood das Trevas. Foi morto em 2 de dezembro de 1993. O criminoso deixou para trás uma imensa fortuna e um grande império no tráfico de drogas. Após sua partida, o cartel de Medellín ficou à mercê daqueles que ficaram. Para entender quem herdou o império de tráfico da cocaína e, consequentemente, das forças de guerrilha de Escobar, precisamos investigar o que aconteceu com aqueles que mais eram próximos do colombiano. Com um vácuo tão grande no poder, a herança deixada pelo traficante podia interessar não só a seus companheiros de negócio, mas também a sua família e a seus subordinados. Um de seus matadores mais conhecidos era John Jairo Velázquez Vázquez, mais conhecido como Popeye. O assassino matou tantas pessoas a mando de Escobar que parou de contar. As estimativas contam que ele assassinou dezenas de pessoas e teve participação em milhares de mortes ao longo de seus anos de serviço. No entanto, antes mesmo de Escobar morrer, Popeye se entregou à justiça. Ele foi preso em 92, teve 13 condenações e ficou preso por 23 anos. Sua primeira saída foi só em 2014. Após cumprir sua pena, John Jairo voltou ao mundo do crime e foi preso novamente por extorsão em 2018. Popeye morreu aos 57 anos em 2020, com um câncer no esôfago. O jornal colombiano El Tiempo o classificou como um dos piores criminosos da história do país. Se ele não foi o herdeiro, talvez tenha sido o matador conhecido como Tomate. Juan Diego Arcila Henao era braço direito de Pablo e um dos maiores nomes do cartel de Medellín. Quando Tomate foi preso, passou pela prisão de Bogotá antes de ir para a prisão Barney, em Boyacá. Lá, surgiu um boato de um possível plano do criminoso que envolvia matar o então procurador Alfonso Valdivieso. O motivo seria o Ministério Público se opor ao acordo de benefícios firmado pelo narcotraficante em troca de informações. O Ministério Público não ia permitir também que ele fosse solto. Com a aparição de outro processo contra Tomate, ele continuou preso. Após pagar sua pena, foi para a Venezuela. Depois disso, o ex-matador se tornou comerciante de atum, segundo as autoridades venezuelanas. Em 2007, um homem não identificado matou o narcotraficante na frente do edifício onde morava. Outro sicário de Escobar que teve um destino trágico foi La Quica. O matador, cujo nome oficial é Dandeni Munhoz Mosquera, era um dos mais importantes do cartel. Ele foi preso na Colômbia 2 vezes. Mas a facção não poupou esforços e chegou a gastar milhões para libertá-lo. La Quica era fundamental nas ações terroristas do grupo criminoso. Quando foi preso em 88, o bandido deixou a prisão de helicóptero junto com o irmão. Em 91, policiais receberam um imenso suborno para o deixar sair. No mesmo ano, La Quica foi para os Estados Unidos para possivelmente cumprir uma missão dada por Escobar que envolvia matar inimigos do cartel. Lá, porém, Dandeni foi preso. O Serviço de Inteligência da Polícia Colombiana o responsabiliza como autor da morte de mais de 200 policiais em Medellín. La Quica também tinha feito atentados terroristas com carros-bombas em Medellín, Cali e Bogotá. Além disso, estava envolvido no atentado contra o avião da Avianca em 1989. O criminoso está nos Estados Unidos até hoje, onde cumpre 10 prisões perpétuas. Se os assassinos de aluguéis não herdaram o império de Escobar, talvez seus colegas de negócio tenham feito isso. Carlos Deder, também chamado de Crazy Charles, era um dos principais parceiros de Pablo. Grande nome no cartel, era um dos cowboys da cocaína. Porém, foi preso pela polícia colombiana em 1987. Como quem estava em forte campanha contra os traficantes eram os Estados Unidos, Leder foi extraditado para lá. Sua pena foi simplesmente 135 anos de prisão, adicionados a uma prisão perpétua. Por conta de sua contribuição com algumas investigações, Charlie cumpriu apenas 33 anos de prisão. Em 2020, Carlos foi extraditado para a Alemanha, já que seu pai era alemão. Hoje, com 72 anos, por conta da extradição, não pode ser mais acusado dos crimes pelos quais foi condenado. Era José Gonzalo Rodrigues Gacha, conhecido como Mexicano. O criminoso foi responsável pela morte do então ministro da Educação do país, Luiz Carlos Galán, e era conhecido como um dos mais violentos narcotraficantes da Colômbia. Em 1988, o mexicano era considerado um dos homens mais ricos do mundo, mesmo tendo matado tanta gente.
Seu apelido vinha de sua paixão por elementos culturais do México, como a música e o chapéu sombrero. Gonzalo costumava nomear os seus estabelecimentos com nomes mexicanos, como seu rancho chamado de Hermosillo e a discoteca Chihuahua. O mexicano poderia herdar o império de Escobar, mas foi morto antes disso. Em 15 de dezembro de 89, Rodríguez Gacha foi surpreendido pelas Forças Armadas colombianas enquanto estava com o filho. Um helicóptero da milícia colombiana foi o responsável pelos tiros que o mataram. Com a prisão de Leder e a morte do mexicano, os parceiros de negócio que sobraram foram os irmãos Ochoa, Fábio, Juan Davi e Jorge Luiz Ochoa. Foram os fundadores do cartel de Medellín juntamente com Pablo Escobar. No entanto, todos se entregaram à justiça em 1991, já que o presidente da época prometia evitar a extradição aos narcotraficantes que se entregassem. Juan Davi cumpriu 5 anos de prisão e foi libertado. O ex-traficante morreu em 2013 vítima de um infarto. Jorge Luiz cumpriu sua pena e vive até hoje na Colômbia tranquilamente, uma vez que largou o crime. Fábio Ochoa, porém, retornou às práticas criminosas e foi preso em 2001. A consequência foi sua extradição para os Estados Unidos, onde cumpre pena até hoje. Bom, restou para a própria família de Escobar herdar o império da cocaína. Só que, como veremos, eles também não quiseram suportar esse fardo. O irmão de Pablo, Roberto Escobar, trabalhava no cartel como uma espécie de tesoureiro ou contador. Roberto cuidava do dinheiro do narcotráfico e, por causa disso, foi preso em 1991. Ao ser liberto, retomou os trabalhos da Escobar Inc. em 2014, uma empresa criada por Pablo nos anos 80. A empresa colombiana vende produtos que levam a marca, digamos assim, do nome Escobar. Entre os produtos vendidos está um smartphone e até um lança-chamas. Com o negócio funcionando, Roberto não precisou herdar o reinado do irmão. Já a Vitória Eugênia Henao, a esposa do chefão do cartel, não quis continuar o negócio da cocaína por motivos óbvios. Vitória se casou com um traficante quando tinha 15 anos e teve experiências traumáticas. A mulher foi forçada a abortar e sofria abusos constantemente. Ainda assim, a colombiana afirmava amar o marido e não deixou mesmo após saber de várias traições. Pouco antes de morrer, Pablo mandou Vitória e os filhos para longe, a fim de deixá-los seguros. Após a morte do líder do cartel, a mulher e as crianças precisaram fugir para diversos lugares do mundo até se estabelecerem em Buenos Aires. Chegaram a se envolver com a justiça, mas as investigações mostraram que não tinham relação direta com o tráfico. Tanto Vitória quanto os filhos de Escobar não seguiram o caminho do pai. Afinal, quem realmente herdou o império de Escobar? Bom, na década de 1980, Escobar montou um grupo violento armado para fazer suas cobranças de dívidas, chamada de Oficina de Envigado, pois surgiu em um escritório da prefeitura de Envigado. A quadrilha cresceu rapidamente. Após a morte do líder do cartel de Medellín, a oficina atingiu um novo patamar. A oficina hoje é uma coalizão de organizações criminosas de médio porte que prestam serviços a narcotraficantes e outras elites mafiosas. Ela usa alianças com gangues para controlar o território e as atividades criminosas em Medellín. O grupo é o exemplo mais complexo da máfia colombiana hoje, uma teia emaranhada de prestadores de serviços e subcontratados envolvidos em tudo, desde lavagem de dinheiro e comércio internacional de cocaína até venda de drogas nas ruas e microextorsão. O império das drogas na Colômbia não acabou. Apenas trocou de comando. As práticas e ações dos narcotraficantes ficaram mais brandas e sutis, com uma forma discreta. Entretanto, nunca pararam de acontecer. Enquanto houver quem consuma, o tráfico se mantém como um grande negócio.